Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Saber e Luz. Onde está o nosso tesouro? Essa é a pergunta que abre o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje. E nós tiramos ela lá do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 21, onde o Mestre nos diz: Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o vosso coração. O que será que o Mestre quis nos dizer com isso? Quando nós pensamos em tesouro, talvez uma imagem que nos venha à mente seja aquelas imagens de filmes antigos, de piratas que pegam um baú do tesouro e escondem, ou qualquer outro tipo de valor que nós consideramos um tesouro. Nós vamos guardar uma quantidade de dinheiro que é guardada em um cofre, em bancos, enfim. Logo, nós nos remetemos a questões da matéria, para pensarmos em tesouros. Mas a mensagem de Jesus estava nos alertando que existem vários tipos de tesouro, e tudo depende da maneira como você encara aquela situação. Talvez determinada coisa para você seja um tesouro, mas para outra pessoa não seja. Então, vamos tentar entender o que o mestre estava nos falando aqui. A gente pode entender como tesouro tudo aquilo, ou toda a situação, onde nós colocamos o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa energia, aquilo que nós queremos cuidar, que nós queremos cultivar, que nós queremos manter. Tudo isso vai se manifestar como um tesouro para a gente, é onde colocamos a nossa atenção. Então, não necessariamente algo material, pode ser um valor do sentimento, amor, algum valor mais elevado também, né? Coisas boas podem ser um tesouro para a gente. E aí que está o segredo da questão, né? Onde a questão fica mais interessante. Se o coração segue o tesouro, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, então é importante que eu perceba o que eu estou cultivando ali como meu tesouro. Aquilo que nós priorizamos vai moldar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, de ser e estar no mundo. Podemos até falar o nosso caráter. Ele vai sendo moldado com aquilo aonde eu coloco a minha atenção. E aí nós temos que pensar na questão do desejo. Todos nós temos desejos, mas o que será que a gente está desejando? Eu posso ter desejos voltados para questões materiais. E se são materiais, são questões transitórias, são perecíveis, coisas que vão ser destruídas pelo tempo. E aí nós nos lembramos de Cronos, o deus antigo da mitologia, aquele que tudo devora. Dentro da simbologia mitológica, ele devorou até os deuses, filhos dele. É uma forma de falar, né, como é que o tempo ele devora tudo. Tudo que é material, realmente, é perecível. Tudo que está no mundo e é feito de matéria vai deixar de existir em algum ponto. Isso faz parte das questões do mundo material. Então, ficar com o meu desejo preso nessas situações é o que a gente chama de ficar escravizado, algemado, porque gera sofrimento. Você está tentando manter para sempre algo que é perecível. Então vai ser complicado você conseguir se harmonizar. Mas existem outros desejos que a gente pode cultivar quando nós voltamos a nossa atenção para os valores do espírito, os valores da alma. Então, os bons sentimentos. O ato de cultivar uma boa relação com o próximo, não só relação no sentido relação amorosa, mas relação pai e filho, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, colegas de trabalho. Tentar cultivar essas relações de uma maneira saudável. Isso é muito positivo, porque esse é um valor verdadeiro, é um valor do espírito, um valor do sentimento. Esses não podem ser destruídos pelo tempo. Pelo contrário, eles se fortalecem cada vez mais. Todo o amor, quando bem trabalhado, amor em todo sentido, né? Não só o amor romântico, amor de amizade, de carinho. Esses sentimentos eles vão se fortalecendo e vão crescendo com o tempo.
Dentro da doutrina espírita, nós temos algumas informações que vão nos falar sobre essa questão do desejo, onde que colocamos a nossa atenção, porque o Espiritismo vem nos lembrar que a verdadeira riqueza é a riqueza do espírito, das questões espirituais, essas que realmente sobrevivem após a morte física. Livro dos Espíritos, questão 913, está trabalhando ali sobre o egoísmo. Os espíritos superiores estão nos explicando sobre isso. E eles falam nessa questão que do egoísmo deriva todo o mal. Então, todas as questões que nós ainda temos mal resolvidas, as nossas dificuldades, brigas, desentendimentos, todas elas, a sua raiz, a sua origem está no egoísmo. Todos nós temos ainda que trabalhar essa questão em nós. Alguns um pouco mais, outros talvez esse egoísmo esteja um pouquinho mais disfarçado em outras questões do dia a dia, mas se nós estamos encarnados no planeta Terra nesse momento, nós temos essa raiz em nós forte ainda. Então, cabe cada um investigar a si mesmo, conhecer-se a si mesmo, para tentar entender o que eu posso modificar em mim para pelo menos ir suavizando essa emoção. Talvez eu não consiga tirá-la de todo de mim agora, nesta encarnação, mas com certeza alguma coisa eu posso trabalhar, alguma coisa eu posso começar a melhorar. E aí todo o resto vai tendendo a ficar um pouquinho mais harmonioso. Questão 914, os espíritos nos dão uma dica de como começar esse processo. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então é uma frase que pode parecer muito simples, mas ela tem uma importância para nos lembrar. Sim, cultivar os valores espirituais nos ajudam a irmos nos dessensibilizando das coisas da matéria. Não é que você vai ficar totalmente insensível ao mundo material, não é isso, mas você vai passar a dar o valor real às coisas materiais e não vai sofrer tanto por elas. Porque você agora está direcionando a sua atenção, a sua energia, a sua emoção para os valores do espírito, que esses sim são valores que não podem ser destruídos. Então você muda o seu foco. Olha que coisa bacana. O mundo vai continuar o mesmo, mas você vai estar olhando para o mundo com outros olhos. Então, olhos de eternidade. Nós vamos perceber que nós não somos só esse corpo. Aliás, nós não somos o corpo, nós estamos usando o corpo neste momento. Quando muito, podemos pensar que nós estamos corpo, mas nós não somos o corpo. Esse corpo está em processo de envelhecimento, em algum momento ele vai morrer e nós vamos poder seguir para o plano espiritual. Se nós já tivermos começado a cultivar esses valores aqui na Terra, essa transição tende a ser mais tranquila, menos sofrida, e a gente vai conseguir se locomover de um jeito um pouco melhor no mundo dos espíritos. Isso é muito importante para o nosso crescimento, porque, de fato, esse é o nosso destino. A questão 922, ela trata sobre a ideia de felicidade, porque muitos de nós temos uma ideia de felicidade que às vezes é diferente do outro. Então, será que eu estou certo, o outro errado, ou vice-versa? Os espíritos respondem. Felicidade com relação à vida material é a posse do necessário. Então, você conseguir cultivar essa ideia de ter o necessário, parar de buscar excessos, coisas que vão só pesar no seu orçamento e depois causar dificuldade para você conseguir manter. Então, tentar buscar o necessário para o seu crescimento, para o momento enquanto nós ainda estamos aqui encarnados. E com relação à vida moral, com relação à vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Procurar ter uma vida moralmente equilibrada, ser correto, honesto, verdadeiro. Isso é muito importante para que a nossa consciência possa ficar tranquila. Aquela coisa de você botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Isso é super importante. E a esperança no futuro, que é uma coisa que tanto a doutrina espírita quanto todas as filosofias espiritualistas, elas nos ajudam nesse sentido, nos trazem esperança para o futuro. E isso é muito bom.
É importante que a gente cultive esses valores para conseguirmos viver em paz. Uma questão importante sobre onde colocamos o nosso desejo quando falamos de situações materiais. Nós trazemos aqui um exemplo sobre a questão dos jogos de futebol. Uma situação que talvez vocês já tenham vivido ou já tenham ouvido. É bastante frequente quando ocorrem jogos de futebol. Algumas pessoas, nós não podemos falar que são todas, lógico, né? Mas algumas pessoas nós notamos que elas não estão torcendo pela vitória do seu time. Elas estão torcendo pela derrota do time adversário. A princípio, isso pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é eu colocar o meu sentimento, o meu pensamento, concentrando em algo positivo, que é a vitória daquele time para o qual eu torço, para que ele vença de uma maneira honesta, para que eu possa ter orgulho daquela vitória. Outra coisa é, eu jogo todo o meu pensamento e meu sentimento na derrota do outro time. E fico feliz porque aquele time perdeu. Eu não estou nem feliz pela vitória do meu time, eu estou feliz pela derrota do outro. Isso é muito sutil. Então é uma coisa que realmente só a própria pessoa pode se autoavaliar para ver se ela está pensando dessa maneira. E se a gente pensa dessa maneira em relação a um esporte, que é algo que a princípio tem a proposta de estar ali para ser lúdico, ser positivo, nos trazer felicidade, imagina como que essa pessoa estende isso para as outras áreas da vida dela. Porque é claro que estende. A sua maneira de pensar e sentir não é só em um nicho específico. Aquilo ali vai repercutir em outras áreas da sua vida. Então, onde está o teu tesouro? Aonde você está colocando o teu coração? Tem uma mensagem do Espírito Emmanuel que está no livro Agora é o Tempo. Mensagem de Emmanuel, livro da psicografia do Chico. E essa mensagem se chama Ação e Caminho. E ela nos diz assim: o sentimento cria a ideia gera o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação detona resultados, os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Então nós vamos caminhar, nós vamos orbitar em torno do nosso desejo, em torno de onde nós colocamos o nosso foco, a nossa atenção. Como um planeta mesmo, em órbita da sua estrela, nós ficamos assim em órbita daquilo que movimenta o nosso desejo. A vida do espírito é a vida mental. Então, onde que nós estamos colocando a nossa mente, a nossa energia? É lá que você está. Então, fica aí a reflexão importante, né, para nós entendermos como é que nós estamos construindo essa questão dos nossos desejos, onde nós estamos colocando o nosso foco. Isso é de suma importância para nós entendermos o caminho que nós estamos percorrendo, às vezes sem saber, sem se dar conta, mas sempre buscando fazer aquela autoanálise, o conhecer-se a si mesmo, nós vamos conseguir perceber se eu estou caminhando para uma direção interessante ou não. Um último exemplo que nós trazemos só para fechar, é dito que o apóstolo Pedro, quando estava trabalhando lá na Casa do Caminho, após a desencarnação do Mestre, as pessoas iam até lá buscar ajuda. E muitas delas precisavam de algum tipo de cura, e Pedro administrava aquelas energias, aqueles ensinamentos do Mestre, conseguia promover a cura. E algumas pessoas disputavam ficar na sua sombra, porque era dito que até a sua sombra tinha poderes de cura. Então, olha só a importância disso. Como é que Pedro direcionou todo o seu desejo, a sua atenção, o seu tesouro para os valores do Mestre. E passou a cultivar isso se tornou uma busca para ele, para poder ser um bom discípulo, para poder botar em prática os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe. E deu resultados extremamente positivos. Então, na dúvida, Jesus é o nosso foco. É onde nós sintonizamos o nosso desejo para que ele possa estar mais organizado, mais arrumado, mais positivo. É sempre para ele que nós nos voltamos, de maneira a construirmos essa caminhada de uma forma mais tranquila
e mais equilibrada. Meus amigos, muito obrigado por terem ficado conosco até o final do nosso vídeo. Pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, deixem algum comentário, mesmo que seja algum comentário curto, só para que nós saibamos que vocês estiveram aqui. Temos outros vídeos aqui também, caso você não tenha visto. Veja-os, compartilhe com seus amigos, com pessoas que você sabe que vão curtir esse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.